Ela estava sendo demitida da faxina quando ele desabou, o coração parando. Ninguém sabia que a empregada era a única que podia salvar o homem. Paula tinha todo motivo para deixar ele morrer. O que aconteceu depois mudou tudo. Paula dobrava suas poucas roupas na mala surrada, tentando manter as mãos firmes enquanto o coração disparava de raiva e humilhação. O quarto de empregada, que tinha sido sua casa por 8 meses, parecia menor agora, sufocante como uma prisão que finalmente se abria para libertar uma inocente. Ela olhou pela última vez para a janela pequena que dava vista para os fundos da mansão, onde tinha passado tantas noites pensando em como sua vida tinha desmoronado tão rapidamente. 2 anos atrás, ela estava salvando vidas no Hospital São Lucas. Hoje estava sendo acusada de roubar um relógio que nem ao menos tinha tocado. A ironia da situação a deixava nauseada. Uma médica cardiologista formada pela USP, especializada em emergências, reduzida a limpar banheiros e sendo chamada de ladra por um homem que nem se dava ao trabalho de olhar em seus olhos quando falava com ela. Paula, a voz grossa de Augusto Moreira ecoou pelos corredores da mansão, carregada daquela autoridade arrogante que ela tinha aprendido a odiar. Venha aqui imediatamente. Ela fechou a mala com força e desceu as escadas de serviço. Seus passos ecoavam no mármore frio, cada som um lembrete de que logo estaria livre daquele lugar que tinha se tornado seu inferno particular. Augusto estava no hall principal, vestindo um terno cinza que custava mais que seu salário de 6 meses, os braços cruzados e uma expressão de desdém que ela conhecia bem. Espero que tenha entendido que nunca mais quero ver sua cara aqui, ele disse sem preâmbulos, como se estivesse dispensando um animal indesejado. E nem pense em usar meu nome como referência. Ninguém contrata ladrões. Paula respirou fundo, lutando contra o impulso de dizer exatamente o que pensava dele. Durante 8 meses, tinha engolido humilhações em silêncio, porque precisava desesperadamente do emprego. Mas agora que não tinha mais nada a perder, as palavras saíram como uma avalanche. Eu nunca toquei no seu relógio, Sr. Moreira. Nunca toquei em nada que não fosse meu trabalho de limpeza. E o senhor sabe disso perfeitamente. Augusto deu um passo ameaçador na direção dela. Está questionando minha palavra? Uma simples faxineira questionando um empresário respeitado? Estou afirmando minha inocência. Existe diferença. Sua inocência? Augusto riu, mas foi um som sem humor. Você não passa de mais uma aproveitadora que achou que podia se dar bem às minhas custas. Quantas casas você já passou aplicando o mesmo golpe? Paula sentiu o sangue ferver nas veias. 8 meses aguentando suas ofensas, 8 meses sendo tratada como inferior, 8 meses limpando a sujeira de um homem que tinha mais podridão no caráter que ela jamais havia visto em toda sua carreira médica. Eu salvei mais vidas em um dia do que o senhor salvou em toda sua existência, ela disse, a voz tremendo de emoção contida. E mesmo assim, nunca tratei ninguém com o desprezo que o senhor me trata diariamente. Salvou vidas? Augusto gargalhou. Você nem sabe limpar um banheiro direito. Do que está falando? Paula ia responder quando ouviu um som estranho vindo de Augusto. Um gemido baixo, quase imperceptível. Ela o observou mais atentamente e percebeu algo que seus instintos médicos reconheceram imediatamente. Ele estava suando frio, apesar do ar-condicionado ligado. Uma das mãos dele se movia inconscientemente em direção ao peito. Senhor Moreira, o senhor está se sentindo bem? Estou ótimo, ele respondeu rispidamente. Mas Paula notou que ele se apoiou discretamente no corrimão da escada. Pare de tentar mudar de assunto. Sua respiração está alterada e o senhor está pálido. Não me venha com fingimento de preocupação, você só quer... Augusto não terminou a frase. Seus olhos se arregalaram de surpresa e dor. A mão direita voou para o peito e ele cambaleou para trás. Paula viu exatamente o momento em que as pernas dele cederam. Conhecia aqueles sintomas melhor que qualquer pessoa naquela casa. Infarto do miocárdio. Massivo. Augusto desabou no chão de mármore com um baque surdo que ecoou pela mansão vazia. Seu corpo se contorceu por alguns segundos antes de ficar completamente imóvel, o rosto adquirindo uma coloração azulada que Paula tinha visto muitas vezes na emergência. Por uma fração de segundo ela ficou paralisada. O homem que acabara de humilhá-la, de destruir sua reputação, de chamá-la de ladra estava morrendo na sua frente. Seria tão fácil pegar sua mala e sair pela porta.
Deixar que o destino seguisse seu curso. Quem iria culpá-la? Mas seus anos de treinamento médico falaram mais alto que sua raiva. Paula largou a mala e correu para onde Augusto estava caído. Ajoelhou-se ao lado dele e verificou o pulso no pescoço. Fraco, irregular, quase imperceptível. Ele estava entrando em parada cardiorrespiratória. Merda, ela murmurou, posicionando as mãos sobre o peito dele. Não vai morrer na minha frente, seu idiota. Paula começou as compressões torácicas com a técnica perfeita que havia aprendido na faculdade e aperfeiçoado em centenas de emergências. 30 compressões profundas e rápidas, depois 2 sopros de ventilação boca a boca. Ela fazia os movimentos no automático, sua mente médica assumindo o controle completo da situação. Vamos, Augusto. Ela falava enquanto trabalhava. Não me faça parecer incompetente agora. Entre uma série de compressões e outra, ela gritou por socorro, esperando que algum funcionário estivesse por perto. A mansão permaneceu silenciosa. Ela estava sozinha com um homem morrendo que minutos antes a havia chamado de ladra. Paula continuou a ressuscitação por 4 minutos antes de pegar o celular e ligar para a emergência médica, mantendo as compressões com uma mão enquanto falava com a operadora. Preciso de uma ambulância urgente na Rua dos Eucaliptos, 847. Paciente masculino, aproximadamente 60 anos. Infarto agudo do miocárdio com parada cardiorrespiratória. Estou fazendo RCP há 5 minutos. A senhora é médica? Perguntou a operadora. Paula hesitou por um segundo. Sou a pessoa responsável pelos primeiros socorros. A ambulância demora quanto tempo? 8 minutos. 8 minutos. Augusto não tinha 8 minutos. Paula intensificou as compressões, pressionando com mais força, contando mentalmente. Suas mãos doíam, os braços queimavam, mas ela não parou nem por um segundo. Foi durante a 6ª série de compressões que Augusto abriu os olhos. Por alguns segundos, ele ficou confuso, tentando entender por que a empregada que acabara de demitir estava inclinada sobre ele, salvando sua vida. Seus lábios se moveram como se quisesse falar, mas nenhum som saiu. Não tente falar, Paula disse, verificando novamente o pulso dele. Você teve um infarto. Fique calmo. Augusto a olhou com uma mistura de confusão e algo que parecia gratidão. Então seus olhos se fecharam novamente, mas dessa vez Paula sentiu o pulso mais forte. Ele estava estabilizando. O som das sirenes se aproximando foi o mais belo que Paula havia escutado em meses. Ela continuou monitorando os sinais vitais de Augusto até os paramédicos entrarem pela porta principal. Quando eles chegaram, ela se afastou para dar espaço, mas não conseguiu sair de perto. Qual o quadro? Perguntou o paramédico líder, um homem jovem que parecia competente. Infarto agudo, parada cardiorrespiratória há aproximadamente 10 minutos. Respondi com RCP imediata. Pulso agora estável em 80 batimentos, respiração assistida. O paramédico a olhou com respeito profissional. A senhora é médica? Mais uma vez Paula hesitou. Tenho experiência médica. Durante o transporte para o hospital, Paula não conseguiu ficar longe. Entrou na ambulância e ajudou a monitorar Augusto durante todo o trajeto, dando informações precisas sobre o histórico do episódio. Os paramédicos a tratavam como colega, aceitando naturalmente sua presença e expertise. No hospital, quando levaram Augusto para a emergência, um dos médicos plantonistas se aproximou de Paula. Doutora, obrigado pela estabilização pré-hospitalar. Sem suas manobras de ressuscitação, ele não teria chegado vivo até aqui. Paula apenas assentiu, observando Augusto ser levado para a sala de trauma. O homem que a havia humilhado estava vivo porque ela havia feito o juramento médico há muito tempo. Salvar vidas, independentemente de quem fosse a pessoa. Ela ficou na sala de espera por 2 horas, sem saber exatamente por quê. Talvez porque era a única pessoa que sabia o que havia acontecido. Talvez porque, apesar de tudo, ela se importava com o resultado. Quando o cardiologista saiu da emergência, ele procurou por ela. Você salvou a vida dele, disse simplesmente. Mais 2 minutos de atraso e seria irreversível. Como aprendeu a fazer ressuscitação com essa qualidade? Paula olhou para Augusto através do vidro da UTI, conectado a monitores e equipamentos que ela conhecia intimamente. O homem que a tinha chamado de ladra estava vivo porque a simples faxineira
Era, na verdade, uma médica cardiologista. Experiência de vida, ela respondeu baixinho. Paula estava na sala de espera da UTI há 3 horas, quando o elevador se abriu e um homem alto de aproximadamente 30 anos saiu apressado. Ela reconheceu Gabriel Moreira imediatamente pelas fotos espalhadas pela mansão. O filho de Augusto tinha os mesmos olhos penetrantes do pai, mas havia uma preocupação genuína na expressão que ela nunca tinha visto no rosto do empresário. Gabriel olhou ao redor da sala de espera até localizar Paula, ainda vestindo o uniforme de empregada doméstica. Ele caminhou na direção dela com passos firmes, o rosto contraído de ansiedade. "Você é a empregada do meu pai?" perguntou sem preâmbulos, a voz tensa. "Aqui estava com ele quando aconteceu. Sou Paula Santos. Sim, eu estava presente durante o episódio cardíaco." Só Gabriel se sentou pesadamente na cadeira ao lado dela, passando as mãos pelos cabelos escuros. "Como foi? O que exatamente aconteceu?" "Os médicos só me disseram que chegou em parada cardíaca." Paula escolheu as palavras cuidadosamente. "Seu pai sofreu um infarto agudo. Quando percebi os sintomas, prestei os primeiros socorros até a ambulância chegar." "Primeiros socorros?" Gabriel a olhou com mais atenção. "Que tipo de primeiros socorros? Você tem treinamento médico?" Antes que Paula pudesse responder, Dr. Fernando Carvalho, o cardiologista responsável, se aproximou deles. Era um homem de meia idade que Paula conhecia de vista da época em que trabalhava no Hospital São Lucas, mas que felizmente não pareceu reconhecê-la. "Senhor Moreira", Dr. Fernando cumprimentou Gabriel. "Sou o médico do seu pai. Ele está estável, mas preciso conversar com vocês sobre o que aconteceu." Gabriel se levantou imediatamente. "Como ele está? Vai ficar bem?" "A situação é séria, mas controlável. Seu pai sofreu um infarto extenso na parede anterior do coração. O que salvou a vida dele foi a qualidade da ressuscitação pré-hospitalar." Dr. Fernando se virou para Paula. "Doutora, seus procedimentos foram impecáveis. Raramente vejo uma RCP executada com tanta precisão fora do ambiente hospitalar." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Gabriel olhou de Dr. Fernando para Paula, confuso. "Doutor, acho que houve um engano." Gabriel disse devagar. "Esta é Paula, a empregada doméstica do meu pai. Não é médica." Dr. Fernando franziu a testa, claramente surpreso. Mas os paramédicos relataram que ela conduziu a ressuscitação com técnica perfeita, usou terminologia médica correta e forneceu informações clínicas precisas durante todo o transporte. Paula sentiu o coração acelerar. Não havia mais como esconder a verdade. Gabriel a encarava com uma mistura de confusão e suspeita crescente. Paula respirou fundo. "Eu sou médica, formada em cardiologia pela USP." Gabriel se levantou bruscamente da cadeira. "Como assim você é médica? O que uma cardiologista está fazendo trabalhando como empregada doméstica na casa do meu pai?" "É uma longa história. Então, me conte a versão curta." A voz de Gabriel estava ficando mais alta, atraindo olhares de outras pessoas na sala de espera. "Por que uma médica especialista estaria limpando banheiros?" "Doutor..." Fernando observava a interação com interesse profissional. "Posso perguntar onde você se formou? E por que não está exercendo?" Paula olhou para os 2 homens, sabendo que não tinha mais como fugir da verdade. "Me formei em 2018, fiz residência no Hospital São Lucas, especializei em cardiologia de emergência." "São Lucas?" Dr. Fernando a estudou mais atentamente. "Eu conheço a equipe de lá." "Qual seu nome completo?" "Paula Santos Medeiros." O reconhecimento apareceu instantaneamente no rosto do médico. "Você é a doutora Paula, que denunciou o esquema de superfaturamento na ala cardíaca, a que perdeu o registro por conduta antiética." Gabriel olhou de um para o outro. "Que esquema? Que conduta antiética?" Paula baixou os olhos. "Descobri que alguns médicos estavam cobrando procedimentos desnecessários de pacientes particulares e falsificando diagnósticos para aumentar os valores dos convênios. Quando denunciei, fui acusada de difamação e calúnia. Perdi meu registro médico." "Mas isso é um absurdo", Dr. Fernando disse indignado. "Todo mundo no meio médico sabia que você estava certa." O escândalo explodiu 6 meses depois e vários médicos foram presos. Tarde demais para mim. Sem registro, sem emprego, sem dinheiro, precisei aceitar qualquer trabalho que aparecesse.
Gabriel se sentou novamente, processando as informações. Então você está me dizendo que meu pai contratou uma cardiologista para limpar a casa dele? Não sei se ele sabia da minha formação quando me contratou, mas mesmo dizendo isso, Paula suspeitava que Augusto sabia muito mais do que demonstrava. Durante os 8 meses trabalhando na mansão, ela tinha notado pequenos sinais que sugeriam que ele tinha problemas cardíacos. Medicamentos específicos no banheiro, consultas frequentes que ele chamava de check-ups de rotina, episódios de cansaço excessivo que ele disfarçava como estresse do trabalho. Doutor, Fernando a observava com respeito renovado. Doutora Paula, se me permite a pergunta, como você sabia exatamente o que fazer hoje? Suas manobras foram perfeitas para a condição específica do paciente. Experiência. Já atendi centenas de casos similares na emergência. Gabriel balançou a cabeça, ainda tentando processar tudo. Isso não faz sentido. Se meu pai sabia que você era médica, por que diabos te tratava como empregada? Por que te humilhava constantemente? Paula não tinha resposta para essa pergunta. Durante meses, ela se fez a mesma questão, especialmente nas noites em que Augusto parecia deliberadamente cruel em suas observações. Posso vê-lo? Paula perguntou a Dr. Fernando. Gostaria de verificar como está respondendo ao tratamento. Claro. Na verdade, seria útil ter sua avaliação. Ele está consciente agora e perguntou por você várias vezes. Os 3 caminharam para a UTI. Através do vidro, Paula viu Augusto conectado aos monitores cardíacos que ela conhecia intimamente. Ele estava pálido, mas alerta, os olhos procurando movimento do lado de fora do quarto. Quando ela entrou, Augusto a seguiu com o olhar. Havia algo diferente na expressão dele, uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Paula, ele disse com voz rouca, você salvou minha vida. Fiz o que qualquer pessoa faria. Não. Augusto balançou a cabeça fracamente. Depois do jeito que te tratei, depois das coisas que disse, você tinha todo o direito de me deixar morrer. Gabriel entrou no quarto atrás de Paula. Pai, preciso entender uma coisa. Você sabia que Paula é médica? Augusto fechou os olhos por um momento como se estivesse reunindo coragem para uma confissão difícil. Sabia. Como assim sabia? Gabriel se aproximou da cama. Desde quando? Desde o primeiro dia. Mandei investigar o histórico dela antes de contratar. Paula sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você sabia o tempo todo? Sabia. Augusto a olhou diretamente nos olhos. Sabia sobre sua formação, sobre o que aconteceu no hospital, sobre por que perdeu o registro. Gabriel explodiu. E mesmo assim, a contratou como empregada doméstica? Pai, isso é desumano. Eu tinha meus motivos, Augusto disse baixinho. Que motivos? Paula perguntou, a voz tremendo de raiva contida. Augusto hesitou, claramente lutando com alguma decisão interna. Então respirou fundo e olhou para Dr. Fernando. Doutor, pode nos dar um momento a sós? Dr. Fernando assentiu e saiu do quarto, deixando Paula e Gabriel sozinhos com Augusto. Há 2 anos descobri que tenho uma condição cardíaca degenerativa. Augusto começou devagar. Os médicos disseram que infarto era questão de tempo. Podia acontecer a qualquer momento. Paula começou a entender. Você me contratou como seguro de vida. Não queria morrer sozinho. Não queria que Gabriel encontrasse meu corpo dias depois. Augusto olhou para o filho com olhos marejados. Pensei que se tivesse uma cardiologista por perto, disfarçada como empregada. Você me usou, Paula disse, a voz carregada de mágoa. Me humilhou durante 8 meses, me tratou como lixo, e tudo porque queria uma médica particular disfarçada? Sim, Augusto admitiu. E também porque estava com raiva de você. Gabriel franziu a testa. Raiva? Por quê? Porque ela teve coragem de fazer o que eu nunca tive. De denunciar a corrupção. De lutar pelo que era certo, mesmo sabendo que ia destruir sua vida. Augusto olhou para Paula. Você me lembrava do homem que eu poderia ter sido, mas escolhi não ser. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções complexas. Paula observou o homem na cama do hospital, frágil, vulnerável, finalmente humano, e sentiu sua raiva começar a se transformar em algo diferente. Não perdão ainda não, mas compreensão. Hoje de manhã você me chamou de ladra, ela disse baixinho. Me acusou de roubar seu relógio. Eu sei. Estava tentando encontrar uma desculpa para te demitir. Por quê? Augusto fechou os olhos.
porque estava apaixonado por você, e isso me apavorava. A confissão de Augusto pairou no ar da UTI como uma bomba que ninguém sabia como desarmar. Paula o encarava em silêncio, tentando processar as palavras que acabara de ouvir. Gabriel se aproximou da cama do pai, a expressão oscilando entre incredulidade e indignação. Apaixonado? Gabriel repetiu, como se as palavras fossem em uma língua estrangeira. Pai, você está me dizendo que humilhou uma médica durante 8 meses porque estava apaixonado por ela? Augusto evitou o olhar do filho. Não é tão simples assim. Então me explique, Paula disse, a voz controlada, mas carregada de emoção. Me explique como alguém trata a pessoa que ama como você me tratou. Augusto respirou com dificuldade, o monitor cardíaco acelerando ligeiramente. Quando descobri sua história, quando li sobre o que você passou no hospital, senti uma admiração imensa. Você sacrificou sua carreira para fazer o que era certo. Isso me impressionou profundamente. E por isso você decidiu me contratar como empregada? Não. Augusto fechou os olhos. No começo a ideia era realmente ter uma médica por perto, sem que parecesse óbvio. Minha condição cardíaca estava piorando e eu tinha medo de morrer sozinho em casa. Gabriel puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama. Mas isso não explica por que você a tratava mal. Porque conforme os meses passaram, comecei a sentir algo por ela que não sentia há anos. E isso me aterrorizava. Augusto abriu os olhos e olhou diretamente para Paula. Minha esposa morreu há 5 anos. Jurei para mim mesmo que nunca mais me permitiria amar alguém assim novamente. Paula se lembrava vagamente das fotos de uma mulher elegante espalhadas pela mansão, mas Augusto nunca falava sobre ela. Agora começava a entender o silêncio. Então você decidiu me afastar sendo cruel. Pensei que se conseguisse fazer você me odiar, seria mais fácil controlar meus sentimentos. Augusto tentou se mover na cama, mas os tubos limitavam seus movimentos. A ironia é que quanto mais tentava te afastar, mais me apaixonava pela forma como você reagia. Sua dignidade, sua força, sua compaixão mesmo quando eu não merecia. Gabriel balançou a cabeça, claramente frustrado. Pai, isso é a coisa mais estúpida que já ouvi na minha vida. Você teve a chance de conhecer uma mulher extraordinária e escolheu torturá-la ao invés disso. Eu sei. Augusto olhou para Paula. E hoje, quando você me salvou depois de tudo que fiz, percebi que sou um covarde. Um idiota covarde que quase morreu sem nunca ter tido coragem de admitir o que sentia. E Paula se aproximou da cama, observando os monitores que indicavam que Augusto estava estável, mas ainda vulnerável. Sua formação médica a fazia avaliar automaticamente os sinais vitais, mesmo em meio ao turbilhão emocional. Augusto, você quase morreu hoje. Seu coração parou por quase 2 minutos. Não é hora para confessar sentimentos complicados. Talvez seja exatamente a hora, ele respondeu baixinho. Quase morri sem que você soubesse a verdade. Sem que soubesse que nos últimos meses você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Gabriel observava a interação entre eles com fascínio e preocupação. Paula, posso perguntar uma coisa? Como você se sentia trabalhando para ele? Suspeitava de alguma coisa? Paula hesitou. Durante meses ela tinha percebido inconsistências no comportamento de Augusto que não conseguia explicar. Havia momentos em que eu o pegava me observando de uma forma diferente. Não como o patrão olha para a empregada. E às vezes, quando ele estava sendo particularmente cruel, eu via algo nos olhos dele que parecia arrependimento. E os remédios? Ela continuou, olhando para Augusto. Eu limpava seu banheiro e via medicamentos cardíacos específicos. Sabia que você tinha problemas de coração há muito tempo. Augusto assentiu. Cardiomiopatia dilatada. Descobri há 2 anos, depois de um episódio menor que consegui esconder de todo mundo, inclusive do Gabriel. Por que escondeu? Gabriel perguntou claramente magoado. Porque você já perdeu sua mãe. Não queria que passasse anos me vendo definhar lentamente. Augusto olhou para o filho com carinho. Queria que suas últimas memórias de mim fossem de um homem forte, não de um doente. Paula checou os monitores novamente. Sua condição é séria, mas controlável com medicação adequada e mudanças no estilo de vida. Você não precisa morrer por isso. É o que Dr. Fernando tem me dito. Mas aos 62 anos, começar uma vida nova parece impossível. Besteira, Paula disse com firmeza.
sua personalidade médica assumindo o controle. Tenho pacientes de 80 anos que levam vidas plenas com condições similares. Você só precisa seguir o tratamento corretamente. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que chegara ao hospital. Está vendo, pai? Você contratou a pessoa certa para cuidar de você. Só usou o método completamente errado. Um silêncio confortável se instalou no quarto. Paula observava Augusto tentando reconciliar o homem vulnerável na cama do hospital com o empresário arrogante que a havia humilhado por meses. Havia sinceridade nos olhos dele que ela nunca tinha visto antes. Paula, Augusto disse baixinho, sei que não tenho direito de pedir nada depois do que fiz, mas você ficaria? Não como empregada, obviamente. Não sei, como amiga. Para fazer o quê? Para me ajudar a ser uma pessoa melhor. Para me ensinar a viver com esta condição cardíaca. Para me dar uma segunda chance de conhecê-la de verdade. Gabriel se inclinou para a frente. Paula, posso fazer uma proposta? Oficialmente como advogado da família? Paula o olhou com curiosidade. Que tipo de proposta? Meu pai precisa de cuidados médicos especializados durante a recuperação. Você precisa de uma oportunidade para reconstruir sua carreira. Que tal trabalharmos juntos para resolver os dois problemas? Como assim? Eu resercho seu caso. Trabalho para recuperar seu registro médico. Em troca, você cuida da saúde do meu pai como consultora médica particular. Não como empregada, mas como profissional. Augusto olhou esperançoso. Isso é possível? Recuperar o registro dela? Possível é, Gabriel disse com confiança. O escândalo no Hospital São Lucas foi amplamente documentado depois que Paula foi injustiçada. Vários médicos foram presos, e a investigação provou que ela estava certa desde o início. Com a documentação adequada, posso reverter a decisão do Conselho Médico. Paula sentiu uma onda de esperança que não experimentava há 2 anos. Você faria isso? Por quê? Porque é o certo a fazer. E porque depois de ver como você salvou meu pai hoje, fica claro que a medicina perdeu uma profissional excepcional por causa de uma injustiça. Augusto tentou se sentar melhor na cama. Paula, eu sei que não mereço perdão pelo que fiz. Mas se me der uma chance, quero compensar cada dia de humilhação que causei. Paula olhou para os 2 homens. O pai arrependido e vulnerável, o filho determinado a fazer o que era certo. Por 8 meses, ela tinha sonhado com o dia em que sairia daquela mansão para sempre. Agora se encontrava considerando ficar, mas em condições completamente diferentes. Eu aceito, ela disse finalmente, mas com condições. Qualquer coisa, Augusto respondeu imediatamente. Primeiro, nada de romantismo enquanto você estiver se recuperando. Sou sua médica agora, e essa relação precisa ser profissional. Augusto assentiu. Entendo. Segundo, você segue rigorosamente todas as recomendações médicas. Dieta, exercícios, medicação, tudo. Prometo. E terceiro, Paula olhou diretamente nos olhos dele. Você me trata com o respeito que deveria ter me tratado desde o primeiro dia. Não sou mais sua empregada e nunca mais quero ouvir um comentário desrespeitoso. Você tem minha palavra. Gabriel sorriu. Então está decidido. Vou começar a trabalhar no seu caso amanhã mesmo, Paula. E pai, você acabou de ganhar a melhor cardiologista particular do país. Doutor, Fernando escolheu esse momento para voltar ao quarto. Como está nosso paciente? Melhor, Paula respondeu automaticamente. Sinais vitais estáveis, sem sinais de arritmia. Ele pode receber alta para casa em 48 horas, mas vai precisar de acompanhamento médico intensivo. Dr. Fernando a olhou com interesse renovado. Você está voltando a exercer a medicina? Paula olhou para Augusto e Gabriel, sentindo pela primeira vez em 2 anos que talvez houvesse luz no fim do túnel. Estou tentando. 2 semanas depois da alta hospitalar, Paula transformou completamente a rotina da mansão Moreira. O que antes era um ambiente tenso e hierárquico, se tornou uma clínica particular improvisada, com horários rígidos para medicação, monitoramento constante dos sinais vitais de Augusto e um programa de reabilitação cardíaca que ela mesma desenvolveu. A primeira mudança radical foi no quarto principal. Paula instalou um monitor cardíaco portátil ao lado da cama. Organizou uma estação médica completa, com esfigmomanômetro, estetoscópio e oxímetro, e estabeleceu um cronograma de verificações que seguia religiosamente a cada 4 horas.
Pressão arterial 120 por 80, frequência cardíaca 68 batimentos por minuto, saturação de oxigênio 98%. Paula anotava meticulosamente no prontuário que criara para Augusto. Excelente. Os beta-bloqueadores estão funcionando perfeitamente. Augusto, sentado na poltrona ao lado da janela, a observava trabalhar com uma mistura de admiração e algo que ele ainda não tinha coragem de nomear. Durante as 2 semanas, tinha descoberto uma Paula completamente diferente da empregada silenciosa que conhecera. Esta Paula era assertiva, competente, incrivelmente inteligente e absolutamente dedicada ao trabalho. Você não precisa me monitorar como se eu fosse um paciente de UTI, ele disse, mas sem irritação na voz. Estou me sentindo muito melhor. Você é um paciente de UTI, Paula respondeu sem levantar os olhos do prontuário. Teve um infarto massivo há 2 semanas. O músculo cardíaco ainda está se recuperando e qualquer descuido pode resultar em complicações sérias. Gabriel entrou no quarto carregando uma pasta volumosa e um sorriso que não conseguia disfarçar. Durante as 2 semanas, ele tinha se dedicado intensivamente ao caso de Paula, trabalhando 12 horas por dia para reunir documentação e preparar a petição de reabilitação profissional. Paula, tenho novidades excelentes, ele anunciou, colocando a pasta sobre a mesa. Consegui todos os documentos da investigação do Hospital São Lucas. O promotor que conduziu o caso original concordou em revisar sua situação. Paula parou de escrever e olhou para Gabriel com esperança cautelosa. O que isso significa exatamente? Significa que em 6 meses você pode ter seu registro médico de volta oficialmente. Gabriel abriu a pasta e mostrou uma pilha de documentos. Tenho aqui as confissões dos médicos que foram presos, os documentos que comprovam o esquema de corrupção e 3 depoimentos de colegas que confirmam que você estava agindo corretamente. Augusto se levantou da poltrona, ignorando o olhar de reprovação de Paula. Isso é maravilhoso. Paula, você vai poder voltar a trabalhar em hospitais, fazer cirurgias. Calma, Paula interrompeu, mas era impossível esconder a emoção na voz. 6 meses ainda é muito tempo, e mesmo assim, vou precisar reconstruir minha reputação do zero. Gabriel se aproximou dela. Não necessariamente. Dr. Fernando já soube do caso e disse que o Hospital Sírio-Libanês estaria interessado em conversar com você assim que seu registro for revalidado. Sua reputação na comunidade médica é melhor do que você imagina. Paula sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Durante 2 anos, tinha se convencido de que sua carreira estava permanentemente destruída. A possibilidade de voltar à medicina parecia um sonho impossível. E tem mais, Gabriel continuou. Estou entrando com uma ação de danos morais contra o Hospital São Lucas. O que fizeram com você foi difamação maliciosa. Você tem direito a uma indenização substancial. Não quero dinheiro, Paula disse imediatamente. Só quero meu registro de volta. Augusto a observava, percebendo que ela estava lutando para controlar as emoções. Conhecia aquela expressão, a mesma que via no espelho quando tentava ser forte demais para seu próprio bem. Paula, ele disse suavemente, você pode chorar. Não há nada de errado em ficar emocionada com boas notícias. Ela o olhou e, pela primeira vez desde que o conhecera, baixou completamente a guarda. As lágrimas que tinha segurado por 2 anos finalmente escaparam, e ela se sentou pesadamente na cama, cobrindo o rosto com as mãos. Gabriel se sentou ao lado dela e colocou uma mão reconfortante no ombro. Vai dar tudo certo, Paula. Você merece ter sua vida de volta. Mas eu só... Ela tentou falar entre as lágrimas. Eu só queria salvar vidas novamente. É tudo o que sei fazer, tudo o que amo fazer. Augusto se aproximou e, hesitante, se sentou do outro lado da cama. Você nunca parou de salvar vidas. Salvou a minha 2 vezes, uma literalmente e outra me mostrando que tipo de pessoa eu realmente queria ser. Paula o olhou através das lágrimas. Como assim? Observando você trabalhar nessas 2 semanas, vendo sua dedicação, sua compaixão, sua integridade, me fez perceber que passei a vida inteira sendo o tipo de pessoa que você teve coragem de enfrentar. Corrupto, covarde, interesseiro. Gabriel franziu a testa. Pai, você nunca foi corrupto. Talvez não diretamente, mas fechei os olhos para muita coisa ao longo dos anos. Fiz acordos questionáveis, tratei funcionários mal,
Usei meu poder para intimidar pessoas. Augusto olhou para Paula. Você me fez querer ser melhor. Paula enxugou as lágrimas e voltou ao modo profissional. Falando em ser melhor, sua pressão subiu durante essa conversa emocional. Precisa descansar. Sempre a médica. Augusto sorriu. Mas tem razão. Estas 2 semanas me fizeram perceber como minha saúde estava sendo negligenciada. Gabriel guardou os documentos de volta na pasta. Paula, posso fazer uma pergunta pessoal? Por que você escolheu cardiologia? O que te atraiu para essa especialidade? Paula hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto compartilhar. Meu pai morreu de infarto quando eu tinha 16 anos. Foi súbito, inesperado. Ele estava bem na véspera e na manhã seguinte, ela parou respirando fundo. Sempre pensei que se houvesse um cardiologista por perto, alguém que soubesse os sinais, talvez ele pudesse ter sido salvo. Augusto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Paula, eu não sabia, sinto muito. Foi há muito tempo, mas me fez perceber como a medicina de emergência é importante. Quantas vidas podem ser salvas se houver alguém competente no momento certo? Como minha vida, Augusto disse baixinho. Exato. Quando vi você desmaiando, foi instintivo. Vi meu pai naquele momento, e dessa vez eu podia fazer algo. Gabriel observava a interação entre eles, percebendo que havia camadas de conexão muito mais profundas do que imaginara inicialmente. Vocês dois têm mais em comum do que pensam. Como assim? Paula perguntou. Pai perdeu minha mãe há 5 anos, câncer de pâncreas. Ele se culpa até hoje por não ter insistido para ela fazer exames preventivos mais cedo. Augusto baixou os olhos. Se eu tivesse prestado mais atenção aos sintomas, se tivesse sido menos focado no trabalho. Não é culpa sua, Paula disse com firmeza médica. Câncer de pâncreas é um dos mais agressivos e silenciosos. Mesmo diagnosticado cedo, as chances são limitadas. Você disse isso como médica. Disse como alguém que já perdeu pessoas importantes e sabe que a culpa não ajuda ninguém. Um silêncio confortável se instalou no quarto. Pela primeira vez desde que se conheceram, os 3 estavam conversando como pessoas, não como patrão, empregada e filho. Paula, Augusto disse finalmente, posso perguntar uma coisa? Durante esses meses trabalhando aqui, você chegou a suspeitar que eu sabia de sua formação? Suspeitar, sim. Principalmente quando você fazia comentários específicos sobre procedimentos médicos ou quando eu te via organizando medicamentos. Mas nunca tive certeza. E por que nunca perguntou diretamente? Paula sorriu tristemente. Porque tinha medo da resposta. Se você soubesse e mesmo assim me mantivesse como empregada, seria uma humilhação muito maior do que eu estava preparada para enfrentar. Gabriel balançou a cabeça. Vocês dois são especialistas em se proteger de emoções, não são? O que quer dizer com isso? Augusto perguntou. Pai, você se apaixonou por Paula e escolheu tratá-la mal para não admitir. Paula, você suspeitava que ele sabia de sua formação, mas preferiu não confrontar para se proteger. Vocês dois passaram meses dançando ao redor da verdade. Paula verificou o monitor cardíaco de Augusto novamente. Gabriel tem razão. Mas agora estamos lidando com a verdade. E isso inclui aceitar que você precisa de repouso. São 2 da tarde, hora do cochilo. Eu não sou criança, Augusto protestou. Não, você é um paciente cardíaco em recuperação. Deite na cama, agora. Augusto a olhou por um momento, então sorriu e obedeceu. Sim, doutora. Enquanto Augusto se acomodava, Paula ajustou os travesseiros e verificou se ele estava confortável. Era um cuidado profissional, mas Gabriel notou que havia ternura nos gestos dela. Paula, Augusto disse baixinho, já meio sonolento por causa dos medicamentos. Obrigado por me dar uma segunda chance. Todos merecem uma segunda chance, ela respondeu, cobrindo-o com um cobertor leve. Até mesmo empresários teimosos com problemas cardíacos. Gabriel sorriu observando a cena. Pela primeira vez em anos, sentia que sua família estava crescendo de forma positiva. 3 meses depois do infarto, Paula estava no consultório improvisado que montara na biblioteca da mansão quando Gabriel chegou correndo, segurando um envelope oficial do Conselho Regional de Medicina. O rosto dele brilhava de excitação, e Paula sentiu o coração acelerar antes mesmo de ele abrir a boca. Paula, chegou, a resposta chegou. Gabriel acenou o envelope como se fosse um troféu.
Eles aceitaram nossa petição. Paula largou o estetoscópio que estava organizando e se levantou devagar da mesa. Durante 3 meses, tinha tentado não criar expectativas muito altas, mas era impossível não sonhar com aquele momento. Tem certeza? Deixe-me ver. Gabriel rasgou o envelope com cuidado e desdobrou o documento oficial. Seus olhos percorreram rapidamente o texto antes de um sorriso enorme se espalhar pelo rosto. Dr. A. Paula Santos Medeiros, o Conselho Regional de Medicina, após análise minuciosa da documentação apresentada e considerando as evidências de injustiça no processo original, decide por revalidar seu registro médico com efeito imediato. Gabriel parou para respirar. Paula, você voltou. Você é oficialmente médica novamente. Paula sentiu as pernas ficarem fracas. Ela se segurou na mesa, tentando processar as palavras que acabara de ouvir. Depois de 2 anos e meio de luta, 3 meses de esperança ansiosa, finalmente tinha de volta o que mais importava em sua vida. Imediato, ela repetiu, como se não conseguisse acreditar. Não preciso esperar mais? Nada. Pode voltar a exercer a medicina a partir de hoje. Gabriel a abraçou forte. E tem mais. O Hospital Sírio-Libanês já ligou. Querem marcar uma entrevista para esta semana. Augusto apareceu na porta da biblioteca, atraído pela comemoração. Nos últimos 3 meses, sua recuperação tinha sido excepcional. Pressão arterial estável, função cardíaca melhorada, e ele estava seguindo religiosamente todas as recomendações de Paula. Mais importante, tinha se tornado uma pessoa completamente diferente. Mais humilde, mais gentil, mais consciente do impacto de suas ações nos outros. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou. Mas o sorriso no rosto mostrava que já suspeitava da resposta. Pai, Paula recuperou o registro médico. Ela pode voltar a ser médica oficialmente. Augusto parou na entrada da biblioteca e Paula viu uma mistura complexa de emoções passando pelo rosto dele. Alegria genuína pela conquista dela, mas também algo que parecia melancolia. Isso é maravilhoso, Paula. Você merece isso mais que qualquer pessoa que conheço. Ele se aproximou e, hesitante, estendeu a mão. Parabéns, doutora Paula. Paula apertou a mão dele, notando que estava tremendo ligeiramente. Obrigada, Augusto. Nada disso seria possível sem a ajuda de vocês dois. Gabriel guardou o documento cuidadosamente. Paula, precisa começar a pensar no futuro. O Hospital Sírio-Libanês é uma das melhores instituições do país. Se conseguir a vaga, vai trabalhar com os melhores cardiologistas da América Latina. E deixar vocês? Paula perguntou e percebeu que a ideia a incomodava mais do que esperava. Augusto forçou um sorriso. Claro que vai, sempre soubemos que isso ia acontecer. Você tem uma carreira brilhante pela frente. Mas Paula conhecia Augusto bem o suficiente agora para perceber que ele estava escondendo seus verdadeiros sentimentos. Durante os 3 meses cuidando dele, tinham desenvolvido uma intimidade que ia além da relação médico-paciente, embora nenhum dos dois tivesse coragem de admitir publicamente. Na verdade, Paula disse devagar, estive pensando em outra possibilidade. Gabriel e Augusto a olharam com curiosidade. Se eu não voltasse para um hospital grande e se montasse uma clínica particular especializada em cardiologia preventiva? Aqui? Augusto perguntou, tentando não demonstrar a esperança na voz. Por que não? Há uma demanda enorme por cardiologia de qualidade. Posso atender pacientes particulares, convênios, fazer trabalho social com pessoas que não têm acesso a especialistas. Gabriel se animou imediatamente. É uma ideia brilhante. E eu posso ajudar com a parte legal, licenças e estrutura empresarial. Paula olhou diretamente para Augusto. Mas só faço isso se tiver um sócio que entenda de gestão empresarial. Alguém que possa cuidar da parte administrativa enquanto eu foco na medicina. Augusto a encarou por um longo momento, entendendo perfeitamente a proposta indireta. Você está me oferecendo uma sociedade? Estou oferecendo uma parceria. Você tem experiência empresarial, eu tenho conhecimento médico, juntos podemos criar algo especial. Mas Paula, Gabriel interveio, tem certeza de que quer se associar ao homem que te humilhou por meses? Paula sorriu. Não, quero me associar ao homem que ele se tornou nos últimos 3 meses. O homem que aprendeu a valorizar pessoas, que trata todo mundo com respeito
que usa sua influência para ajudar em vez de intimidar. Augusto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Paula, você tem certeza? Pode trabalhar nos melhores hospitais do mundo. Por que escolheria montar uma clínica comigo? Porque acredito no que podemos construir juntos. E porque... Ela hesitou. Então decidiu ser honesta. Porque estes 3 meses foram os mais felizes da minha vida profissional. Cuidar de você, ver sua recuperação, trabalhar em equipe com Gabriel, me senti parte de uma família. Gabriel sorriu. Vocês dois são mesmo perfeitos um para o outro. Teimosos, dedicados e completamente cegos para seus próprios sentimentos. Gabriel, Paula protestou corando. O quê? É óbvio para qualquer um que vocês se importam muito um com o outro. Pai, você fica diferente quando ela está por perto. Mais calmo, mais feliz. E Paula, você cuida dele com um carinho que vai muito além do profissional. Augusto se aproximou de Paula. Gabriel tem razão, Paula, estes 3 meses mudaram minha vida completamente. Não só por causa do tratamento médico, mas porque você me mostrou que tipo de pessoa eu podia ser. Augusto, deixe-me terminar. Sei que comecei nossa relação da pior forma possível. Sei que não mereço seu perdão, muito menos seus sentimentos. Mas se me der uma chance real de conhecer você como a mulher extraordinária que é, prometo que vou passar o resto da vida tentando ser digno de você. Paula o olhou nos olhos vendo sinceridade absoluta. E quanto ao seu coração? Literalmente falando? Augusto sorriu. Meu coração está nas melhores mãos possíveis. As suas. Gabriel aplaudiu. Finalmente, levaram tempo suficiente para chegarem aí. Paula riu, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Então está decidido. Clínica Cardiológica, Paula e Augusto Medeiros Moreira. Medeiros Moreira? Augusto repetiu surpreso. Bem, se vamos ser sócios... Paula deu de ombros, mas estava corando novamente. E se vamos ser família? Gabriel acrescentou. Porque é isso que somos agora, não é? Augusto se aproximou mais de Paula. Posso fazer uma pergunta médica? Claro. Qual a probabilidade de um homem de 62 anos, com cardiomiopatia dilatada, viver feliz para sempre com a mulher que salvou sua vida? Paula fingiu pensar seriamente. Bem, considerando que ele tem a melhor cardiologista do país cuidando dele e que ela está apaixonada por ele também, eu diria que as chances são excelentes. Também? Augusto repetiu, o coração disparando. Também. Apesar de você ter sido um idiota completo durante 8 meses, conseguiu me conquistar sendo a pessoa que realmente é. Augusto a beijou suavemente, um beijo cheio de promessas de futuro e gratidão pelo presente. Quando se separaram, Gabriel estava sorrindo como um pai orgulhoso. Bom, Gabriel disse, agora que vocês resolveram seus sentimentos, podemos falar sobre coisas práticas? Tipo, onde vamos montar essa clínica? Paula olhou ao redor da biblioteca. Que tal aqui mesmo? Esta ala da mansão seria perfeita para consultórios médicos. Augusto assentiu entusiasmado. Podemos reformar tudo, instalar equipamentos de primeira linha, criar uma estrutura que seja referência em cardiologia. E eu cuido de toda a documentação legal, Gabriel acrescentou. Em 6 meses vocês podem estar atendendo os primeiros pacientes. Paula se sentou na poltrona onde costumava examinar Augusto, olhando para os 2 homens que tinham se tornado sua família. 3 meses atrás estava perdida, sem perspectivas, trabalhando como empregada doméstica. Agora tinha de volta sua carreira, um futuro promissor, e o amor de pessoas que realmente se importavam com ela. Sabe o que é o mais irônico de tudo isso? Ela disse. O quê? Augusto perguntou. Se você não tivesse tido aquele infarto, se não tivesse quase morrido na minha frente, provavelmente eu teria saído daqui odiando você para sempre. Nunca teríamos descoberto o que podemos ser juntos. Augusto se sentou ao lado dela. Então posso dizer que foi o melhor infarto da minha vida? Gabriel riu. Pai, só você para romantizar um ataque cardíaco. Paula verificou o pulso de Augusto automaticamente, um hábito que tinha desenvolvido. Frequência cardíaca levemente elevada, efeito colateral normal de emoções positivas intensas. Doutora. Paula, Augusto disse formalmente, qual sua recomendação médica? Mais momentos como este são excelentes para a saúde cardiovascular. 6 meses depois,
A clínica cardiológica Medeiros Moreira estava funcionando a todo vapor na ala reformada da mansão. Paula atendia 15 pacientes por dia. Augusto cuidava da gestão com uma eficiência que impressionava até Gabriel, e a reputação do lugar já se espalhava por toda a cidade. O que começou como uma sociedade empresarial tinha se transformado em muito mais. Uma família unida pelo amor e pelo propósito comum de salvar vidas. Paula estava no consultório principal, examinando a senhora Beatriz, uma aposentada de 70 anos que chegara à clínica 3 meses atrás com sintomas preocupantes de insuficiência cardíaca. Com o tratamento adequado, Beatriz não apenas se recuperara completamente, mas se tornara uma das maiores defensoras da clínica no bairro. Doutora Paula, não sei como agradecer, Beatriz disse enquanto Paula checava sua pressão arterial. Há 6 meses eu mal conseguia subir escadas. Hoje voltei a dançar com meu marido. O segredo é seguir o tratamento direitinho, dona Beatriz. E a senhora é uma paciente exemplar. Paula sorriu, anotando os resultados excelentes no prontuário. Pressão perfeita, função cardíaca normal. Continue assim. Augusto apareceu na porta do consultório com uma expressão que Paula aprendeu a reconhecer. Tinha novidades importantes para compartilhar. Paula, quando terminar com Dona Beatriz, pode vir ao escritório. Chegou uma proposta que vai te interessar. Dona Beatriz se levantou da maca, radiante de saúde. Doutor Augusto, o senhor mudou muito nesses meses. No começo achei que ia ser daqueles empresários arrogantes, mas vejo que tem coração de ouro. Augusto sorriu, lembrando de como era diferente antes de conhecer Paula de verdade. As pessoas certas fazem a gente querer ser melhor, Dona Beatriz. 15 minutos depois, Paula entrou no escritório de Augusto e encontrou Gabriel já esperando, com uma pasta nas mãos e um sorriso misterioso no rosto. O que vocês dois estão tramando? Paula perguntou desconfiada. Gabriel abriu a pasta. O Hospital das Clínicas ligou. Querem criar um programa de cardiologia social em parceria com nossa clínica. Atendimento gratuito para a população carente, financiado pelo SUS e por doações privadas. Paula se sentou lentamente. Um programa social? Quantos pacientes? 200 por mês, Augusto respondeu. Seria o maior programa de cardiologia preventiva da cidade. Mas isso significa... Paula calculou rapidamente. Isso significa contratar mais médicos, expandir as instalações, comprar mais equipamentos. Significa exatamente isso, Gabriel confirmou. E eu já encontrei os investidores dispostos a financiar a expansão. Paula olhou para Augusto. Você toparia transformar sua casa em um complexo médico ainda maior? Paula, esta casa só se tornou um lar de verdade depois que você chegou. Se podemos usar esse espaço para salvar mais vidas, não há nada que eu queira mais. Gabriel tirou outro documento da pasta. E tem uma segunda proposta. A Fundação de Apoio à Pesquisa Médica quer financiar um estudo sobre prevenção de doenças cardíacas em populações de baixa renda, com Paula como pesquisadora principal. Paula ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Em menos de um ano, tinha saído de empregada doméstica para estar prestes a liderar um dos maiores programas de cardiologia social do país. Há uma condição, Augusto disse, parecendo nervoso. Para o programa social funcionar, precisamos de estabilidade familiar. Os patrocinadores querem garantias de que a equipe médica principal não vai se dispersar. Que tipo de garantias? Paula perguntou. Gabriel sorriu. O tipo que envolve certidão de casamento. Paula arregalou os olhos. Eles estão condicionando o financiamento ao nosso casamento? Não exatamente. Augusto se levantou e se aproximou dela. Eles querem estabilidade. E eu aproveitei para dizer que já estava planejando pedir você em casamento mesmo. O coração de Paula disparou. Augusto. Paula Santos Medeiros. Ele se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Você salvou minha vida de todas as maneiras possíveis. Me fez querer ser um homem melhor. Me deu uma segunda chance de construir uma família. Me mostrou que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. Gabriel observava emocionado enquanto o pai abria a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Quer casar comigo? Quer construir uma vida juntos, salvando outras vidas? Quer ser oficialmente minha família? Paula olhou para o anel, depois para Augusto ajoelhado, depois para Gabriel com lágrimas nos olhos.
6 meses atrás ela estava sendo humilhada e demitida. Agora tinha o homem que amava, pedindo para ser sua família. Sim, ela sussurrou, depois repetiu mais alto, sim, eu quero. Augusto deslizou o anel no dedo dela e se levantou para beijá-la. Gabriel aplaudiu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Pai, você demorou tempo demais para fazer isso. Queria esperar o momento certo. Augusto respondeu, abraçando Paula. Queria que tudo estivesse perfeito para ela. Paula admirou o anel na sua mão. Augusto, não precisava de anel caro. Você sabe que isso não importa para mim. Eu sei, mas você merece tudo de mais belo que eu posso oferecer, incluindo uma cerimônia que mostre para o mundo inteiro como sou orgulhoso de você. Gabriel se aproximou dos dois. Paula, posso dizer uma coisa? Você não apenas salvou a vida do meu pai, você me deu meu pai de volta. O homem que ele era antes da mágoa, antes do medo, antes da amargura. Paula abraçou Gabriel. Você também faz parte dessa família. Sem sua ajuda com meu registro médico, nada disso teria sido possível. E agora vamos ser família oficialmente, Gabriel disse. Pai, você percebe que Paula vai ser legalmente minha madrasta? Augusto riu. Considerando que vocês são praticamente da mesma idade, vai ser interessante. Na verdade, Paula disse, prefiro pensar em Gabriel como irmão mais novo e irritante. Irritante? Gabriel fingiu indignação. Eu que organizei toda a documentação legal de vocês dois. Os três riram, mas Paula ficou séria de repente. Augusto, sobre o programa social, tem certeza de que aguenta a pressão? Será muito trabalho, muita responsabilidade. Paula, nos últimos 6 meses aprendi que trabalhar para algo maior que nós mesmos é o que dá sentido à vida. Quero usar tudo que construí para fazer diferença no mundo. E sua saúde? O estresse não vai afetar seu coração? Augusto tocou o peito, onde meses atrás sentira a dor do infarto. Meu coração nunca esteve mais forte, porque agora tenho um motivo real para viver. Paula verificou automaticamente o pulso dele, um hábito que mantinha mesmo agora que eram noivos. Ritmo cardíaco perfeito, você está mesmo bem. Gabriel observou o gesto carinhoso. Vocês sabem que vão ser o casal mais saudável do mundo, né? Paula sempre monitorando a saúde do Augusto. Alguém tem que cuidar deste teimoso, Paula disse, mas estava sorrindo. 1 mês depois, a cerimônia de casamento aconteceu no jardim da mansão, transformado em capela ao ar livre. Os convidados eram uma mistura única, pacientes da clínica, médicos colegas de Paula, empresários parceiros de Augusto e funcionários que tinham visto toda a transformação acontecer. Dona Beatriz estava na primeira fileira, chorando de emoção. Nunca vi um casal mais perfeito. Ela sussurrava para quem quisesse ouvir. Doutor Fernando, que tinha se tornado amigo pessoal e consultor médico da clínica, oficiou a cerimônia. Paula e Augusto, vocês são prova viva de que os melhores relacionamentos nascem quando 2 pessoas se tornam melhores versões de si mesmas por causa uma da outra. Durante os votos, Paula segurou as mãos de Augusto e falou diretamente do coração. Augusto, você me ensinou que perdão é possível, que pessoas podem mudar de verdade e que o amor pode crescer até nos terrenos mais improváveis. Prometo ser sua companheira na vida, na medicina e na missão de salvar vidas juntos. Augusto, com a voz embargada, respondeu. Paula, você salvou minha vida quando meu coração parou, mas mais importante, você salvou minha alma quando ela estava morta por dentro. Prometo ser digno do seu amor todos os dias da minha vida. Gabriel, como padrinho, fez o brinde final. Ao amor que transforma, a medicina que cura e a família que escolhemos construir. Quando o juiz pronunciou marido e mulher, e Augusto beijou Paula pela primeira vez como esposos, todos os presentes sabiam que estavam testemunhando algo especial. Uma história de redenção, segundas chances e o poder transformador do amor verdadeiro. Naquela noite, enquanto dançavam no jardim sob as estrelas, Paula sussurrou no ouvido de Augusto. Sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Qual? Amanhã acordamos e começamos o resto de nossas vidas salvando outras pessoas juntos. Augusto agirou na pista de dança improvisada, sentindo o coração, literalmente e figurativamente, mais forte do que jamais estivera. Doutora Moreira, ele disse, experimentando o novo nome dela. Estou pronto para nossa próxima missão.
2 anos depois do casamento, Paula estava no auditório da Fundação Nacional de Cardiologia, usando o jaleco branco que um dia pensou que nunca mais vestiria. Diante dela, 300 médicos de todo o país aguardavam ansiosamente sua palestra sobre cardiologia social, transformando vidas através do cuidado humanizado. O programa, que começou atendendo 200 pacientes carentes por mês, havia se expandido para 500, e a Clínica Medeiros Moreira se tornara referência nacional em medicina preventiva de qualidade. Mais importante, em 2 anos, não perderam um único paciente por falta de atendimento adequado. Senhores médicos, Paula começou, a voz firme e confiante, hoje quero compartilhar com vocês uma história que mudou não apenas minha vida, mas a vida de centenas de famílias. Uma história sobre como um único momento de compaixão pode transformar destinos. Na primeira fileira, Augusto a observava com o orgulho estampado no rosto. Aos 64 anos, sua saúde cardíaca estava melhor que muitos homens 20 anos mais jovens, graças aos cuidados constantes de Paula e a uma vida finalmente com propósito. Ao lado dele, Gabriel sorria, segurando discretamente a mão de sua esposa Marina, grávida de 6 meses do primeiro neto do casal Moreira. Há 4 anos, Paula continuou, eu era uma médica sem registro, trabalhando como empregada doméstica para sobreviver. Hoje, dirijo um dos maiores programas de cardiologia social do Brasil. Essa transformação não aconteceu por milagre, mas porque alguém me deu uma segunda chance. No fundo do auditório, reconheceu alguns rostos familiares. Dona Beatriz, agora com 72 anos e saúde perfeita, tinha vindo especialmente para ouvi-la. Dr. Fernando, que se tornara parceiro oficial da clínica, e, surpresa das surpresas, 3 médicos do antigo Hospital São Lucas, que tinham sido seus alunos durante a residência. A medicina moderna tem tecnologia impressionante, Paula explicou, mas nossa ferramenta mais poderosa ainda é a mais antiga, o cuidado humano genuíno. Quando tratamos não apenas a doença, mas a pessoa inteira, os resultados são extraordinários. Ela clicou no controle remoto e uma apresentação mostrou os números impressionantes da clínica. Taxa de reinfarto menor que 5%, aderência ao tratamento superior a 90%, satisfação dos pacientes quase 100%. Estes resultados não são coincidência. São consequência direta de tratar cada paciente como família, de ouvir suas preocupações, de adaptar o tratamento à realidade de cada um. Um médico jovem na plateia levantou a mão. Doutora Paula, como conseguem manter essa qualidade atendendo 500 pacientes carentes por mês? Isso deve ser financeiramente inviável. Paula sorriu. Excelente pergunta. A sustentabilidade vem da parceria entre medicina social e iniciativa privada. Nossos pacientes particulares subsidiam o atendimento gratuito e empresários socialmente responsáveis contribuem mensalmente. Todos ganham. Pacientes recebem tratamento de qualidade, médicos trabalham com propósito e a sociedade se beneficia. Augusto se emocionou ouvindo a esposa explicar o modelo que tinham desenvolvido juntos. 2 anos atrás, ele usava sua riqueza apenas para acumular mais riqueza. Agora, investia tudo na missão de democratizar o acesso à cardiologia de excelência. Após a palestra, durante o coquetel, Paula foi cercada por médicos interessados em replicar o modelo em suas cidades. Enquanto conversava com um grupo de cardiologistas de Salvador, sentiu uma mão familiar em seu ombro. Doutora Paula. Era doutor. Henrique Monteiro, ex-chefe de cardiologia do Hospital São Lucas. O mesmo homem que 4 anos atrás tinha assinado a suspensão do seu registro médico. Posso falar com você em particular? Paula se desculpou com os colegas e se afastou com o doutor Henrique. Augusto, percebendo a situação, se aproximou discretamente para dar apoio se necessário. Paula, vim aqui especificamente para falar com você, doutor. Henrique começou claramente desconfortável. Sei que é tarde. Sei que as palavras não desfazem o mal que causamos, mas preciso pedir perdão. Paula o observou em silêncio, lembrando da dor que sentira quando esse homem destruiu sua carreira, baseado em mentiras. Quando o escândalo estourou e descobrimos que você estava certa desde o início, todos nós do conselho ficamos envergonhados. Destruímos a carreira de uma médica excepcional por covardia e conveniência política. Dr. Henrique,
Deixe-me terminar. O Hospital São Lucas quer fazer uma proposta oficial. Queremos criar um instituto de cardiologia social nos moldes do que vocês desenvolveram aqui. Com você como diretora técnica, é claro, o salário seria substancial. Paula trocou um olhar com Augusto antes de responder. Doutor, agradeço o reconhecimento e o pedido de desculpas, mas minha resposta é não. Dr. Henrique pareceu surpreso. Mas, Paula, estamos oferecendo a chance de dirigir o maior programa de cardiologia da América Latina. E eu já dirijo o programa que construí com amor, propósito e integridade. Não tenho interesse em trabalhar novamente para uma instituição que coloca política acima de pacientes. Charles Augusto sorriu discretamente, orgulhoso da firmeza da esposa. Entendo, Dr. Henrique disse. Mas se mudar de ideia, não vou mudar. Paula estendeu a mão profissionalmente. Mas desejo sucesso no instituto. Os pacientes merecem o melhor, independentemente de onde recebem atendimento. Mais tarde, no carro voltando para casa, Gabriel dirigia enquanto Paula e Augusto conversavam no banco de trás. Orgulhoso de você, Augusto disse beijando a testa da esposa. Recusar uma oferta como aquela para manter nosso trabalho. Augusto, há 4 anos eu teria aceito qualquer oferta desesperadamente. Hoje sei o valor do que construímos juntos. Não tem preço. Gabriel observou pelo retrovisor. Paula, posso fazer uma pergunta pessoal? Você já se arrependeu de ter salvado a vida do papai naquele dia? Paula riu. Gabriel, seu pai quase morrendo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ei! Augusto protestou. Que romântica você é. É a verdade. Se você não tivesse tido aquele infarto, eu teria saído daquela casa te odiando para sempre. Nunca teríamos descoberto quem realmente éramos por trás das máscaras que usávamos. Augusto pegou a mão dela. E eu nunca teria descoberto que o amor verdadeiro pode acontecer nos momentos mais improváveis. Quando chegaram à mansão, agora oficialmente renomeada como Instituto Cardiológico Medeiros Moreira, encontraram uma surpresa esperando. Marina estava na sala com um bolo de chocolate e uma garrafa de champanhe, suco de uva para ela, sobre a mesa. O que estamos comemorando? Paula perguntou. Marina sorriu radiante. 2 notícias. Primeira, o ultrassom de hoje confirmou que é menina. Gabriel a abraçou emocionado. Uma neta? Pai, você vai ter uma neta? Augusto ficou visivelmente emocionado. E a segunda notícia? O Ministério da Saúde aprovou nosso projeto de expansão. Vamos receber financiamento federal para abrir 5 unidades do programa em diferentes estados. Paula quase derrubou a taça de champanhe. 5 unidades? Isso significa que em 2 anos podemos estar atendendo 2.500 pacientes carentes por mês, Gabriel completou. Vocês vão ser responsáveis pelo maior programa de cardiologia social do país. Augusto se sentou pesadamente na poltrona, processando a magnitude do que acabara de ouvir. Paula, você percebe o que isso significa? Quantas vidas podemos salvar? Percebo. E percebo também que não podemos fazer isso sozinhos. Vamos precisar treinar médicos, formar equipes, criar protocolos. Marina se aproximou de Paula. Na verdade, já pensamos nisso. Que tal começarmos treinando nossa primeira turma de residentes aqui mesmo? Residentes? Paula e Augusto falaram ao mesmo tempo. Gabriel sorriu. O Conselho Federal de Medicina aprovou nosso credenciamento como Centro de Formação em Cardiologia Social. A partir do ano que vem, podemos receber 8 residentes por turma. Paula se sentou ao lado de Augusto, segurando sua mão. Em 4 anos, saímos de uma relação tóxica patrão-empregada para isso. Como isso é possível? É possível porque vocês provaram que transformação real existe, Marina disse. E porque quando 2 pessoas se dedicam a algo maior que elas mesmas, o universo conspira para ajudar. Augusto olhou ao redor da sala, onde uma vez humilhara Paula, agora transformada em centro de cura e esperança. Paula, tenho uma pergunta que sempre quis fazer. Qual? Naquele dia, quando você me viu desmaiando, qual foi seu primeiro pensamento? Honestamente. Paula hesitou, depois sorriu. Honestamente, meu primeiro pensamento foi: este idiota não vai morrer na minha frente. Segundo pensamento foi: preciso salvá-lo para poder demiti-lo pessoalmente depois. Todos riram, mas Gabriel ficou curioso. E quando mudou? Quando você percebeu que se importava com ele de verdade?
No hospital, quando vi ele vulnerável pela primeira vez. Quando percebi que por trás de toda aquela arrogância havia um homem com medo, perdido, tentando proteger o coração machucado da única forma que sabia. Augusto beijou a mão dela. E eu percebi que te amava quando você me tratou com dignidade, mesmo depois de tudo que fiz, quando vi que sua compaixão era mais forte que minha crueldade. Marina se emocionou. Vocês vão ser os avós mais incríveis da nossa filha. Como vamos chamá-la? Paula perguntou. Gabriel e Marina trocaram um olhar cúmplice. Esperança, Esperança Moreira. Paula sentiu lágrimas nos olhos. Esperança? Perfeito. Augusto se levantou e foi até a janela que dava vista para o jardim onde se casaram, agora também usado para atividades de fisioterapia dos pacientes cardíacos. Sabe o que mais me impressiona em toda essa história? Ele disse. O quê? Paula perguntou. Há 4 anos eu tinha tudo o que pensei que queria, dinheiro, poder, uma mansão imensa, e estava completamente vazio por dentro, esperando morrer sozinho. Ele se virou para a família reunida na sala. Hoje tenho tudo o que realmente importa. Uma esposa que admiro profundamente, um filho que se tornou meu melhor amigo, uma nora que amo como filha, uma neta a caminho e um propósito que me faz querer viver para sempre. Paula se levantou e o abraçou. E eu, que achei que tinha perdido tudo, descobri que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente vale a pena. Gabriel levantou a taça de suco de uva. Um brinde à família que escolhemos, às vidas que salvamos, e a prova de que nunca é tarde demais para recomeçar. A transformação, Marina acrescentou. Ao amor que cura, Paula disse. E às segundas chances, Augusto concluiu. Do lado de fora, o sol se punha sobre o Instituto Cardiológico Medeiros Moreira, iluminando uma placa discreta na entrada que dizia: aqui cuidamos não apenas de corações, mas de sonhos, esperanças e futuros. Bem-vindos à sua segunda chance. Fim da história.